Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom, aqui vem mais um conteúdo rápido de física. Como eu tinha dito para vocês, eu vou gravar diversos conteúdos entre 5 e 10 minutos para soltar no YouTube, para a gente já ter uma abordagem teórica prévia de física, para nossas aulas a gente poder só fazer exercícios, só praticar. Porque física é isso, né? Praticar. Então, hoje nós vamos abordar forças, tá? E o que são forças, gente? Forças são os agentes físicos que alteram o movimento. Como eu já tinha dito para vocês anteriormente, um corpo ele só consegue alterar o seu movimento de movimento uniforme para movimento uniformemente variado, de um corpo parado para um corpo se movendo, desde que forças ajam sobre ele. Exemplo, um corpo está andando com velocidade uniforme, qualquer. Essa velocidade só vai mudar, esse corpo só vai frear, só vai acelerar, se e somente se uma força agir sobre ele, tá? Não tem nenhuma outra maneira que possa acontecer esse corpo mudar sua velocidade se não tiver força envolvida. Beleza, gente? Tá, então forças são grandezas vetoriais, como a gente já tinha abordado, e a unidade delas é o Newton, tá? Que a gente abordou de onde veio esse Newton, que veio das 3 leis de Newton. O Isaac Newton foi o cara que estudou força a fundo e ele definiu as 3 leis que são a base da mecânica. E nós temos que essa unidade Newton, ela basicamente é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que vem da segunda lei de Newton, né, que é força igual a massa vezes aceleração. Mas aqui vem um conceito novo, gente, que as forças, os tipos de força se dividem em basicamente dois tipos, que são forças de contato e forças de campo, tá? O que são forças de contato? O próprio nome já diz, né? São forças que necessitam do contato entre os corpos. Ou seja, são forças que necessitam da interação direta entre os dois corpos, tá? Exemplos dessas forças: atrito, força normal, força de tração, força elástica, força de colisão, enfim. Diversas forças que elas necessitam realmente do impacto, do contato entre os corpos. Mas agora nós temos também as forças de campo, tá? Que são forças que não precisam do contato. Vamos imaginar que essas forças elas geram um campo sobre o corpo, tá? Elas atuam sobre o corpo como um todo, tá? Elas atuam num campo ao redor do corpo, tudo bem? Essas forças elas são diversas, tá? E são caracterizadas como força-peso, força elétrica, gravitacional, força magnética e por aí vai, tá? São forças que atuam sobre o corpo inteiro e que não precisam do contato direto entre os corpos, tudo bem? E essas forças, gente, que a gente vai estudar, a gente tem que lembrar dos conceitos da mecânica. Basicamente dos conceitos da segunda lei de Newton, tá? Quando o corpo está exposto a muitas forças, a gente tem que lembrar do conceito de força resultante e do que essa força resultante é igual a, tá? Vamos lembrar que força resultante, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes aceleração, é uma grandeza vetorial, tá? E essa força resultante, ela nada mais é do que o somatório de todas as forças atuando sobre o corpo, tá? Ou seja, se um corpo está sobre uma ação de diversas forças de campo, elétrica, gravitacional, enfim, a força resultante é igual ao somatório de todas essas forças, tá? Lembrando que, se um corpo está em movimento uniforme ou parado, o que é isso? Aceleração nula, o somatório das forças deve ser nulo, ou seja, o somatório das forças, a força resultante, ela é igual a zero. Beleza, gente? Vamos seguindo aqui agora, como o nosso emoji aqui diz, vamos estudar cada uma dessas forças, tá? Bom, nossa primeira força é a força peso, tá? Essa força peso, o que ela é basicamente? Ela é a força de atração gravitacional, tá? Que um corpo sofre. Vamos imaginar que nós temos dois corpos. A Terra, que é esse corpo enorme aqui de massa gigantesca, e um corpo pequeno de massa M3, por exemplo. Vou pegar esse M3 aqui. A Terra vai atrair gravitacionalmente o corpo M3. E essa força F3 é a força peso que o corpo vai sofrer, tá? É o peso do corpo, tá? É uma força gerada pela ação da gravidade sobre o corpo, tá? Lembrando que essa força ela é inversamente proporcional à distância. E aqui cabe um ponto, tá? As forças de campo, em geral, são proporcionais diretamente ou inversamente à distância, tá? Entre os corpos. Então isso é importante a gente ter em mente. Que as forças de campo elas podem não necessitar do contato, mas a distância influencia elas, tá? E essa força gravitacional gera uma aceleração que é a gravidade, tá? Que ela também depende da distância entre os corpos. Aqui eu coloquei um exemplo de 4 corpos a distâncias diferentes do centro da Terra, cada um deles tem uma gravidade distinta. Beleza?
E o que isso é importante? Essa gravidade é importante para calcularmos o peso do nosso corpo, tá? Ó, diversos experimentos observaram que ao nível do mar a aceleração da gravidade é 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Gente, gravidade é uma aceleração, então a unidade é metros por segundo ao quadrado. E esse número ele é complexo de trabalhar, tá? Então, em geral, a gente vai usar 9,8 ou 10 para os nossos cálculos, tá? E o que é o peso? Como eu disse, o peso é a interação gravitacional entre os corpos. Então, é a intensidade que um corpo sente a atração gravitacional do outro, tá? Então, esse peso nada mais é do que o produto da massa dele, do corpo, vezes a aceleração da gravidade que esse corpo está exposto, que em geral vai ser esse 9,8 ou 10. Tudo bem, gente? Isso aqui é um conceito bem tranquilo, tá? O peso é a nossa letrinha P, é vetorial, tá? Então ela tem a setinha em cima. A massa é uma grandeza escalar, tá? De unidade quilograma. E o G é a aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado, uma grandeza vetorial. Então, essa é a nossa força-peso. É o quanto que o corpo sente a atração gravitacional, tá? É isso. Bom, agora nós vamos falar sobre outra força, que é a força normal, tá? Essa força normal ela atua em par com a força-peso em geral, tá? E ela nada mais é do que a força que as superfícies exercem sobre o corpo para manter ele em cima. Vamos imaginar uma mesa que tem um computador, que tem vários objetos. Esses objetos eles têm um peso e esse peso ele age sobre a mesa, tá? Então a mesa, para segurar esses objetos, exerce uma força normal contrária a esse peso, tá? Mas a gente tem que lembrar que o quê? Que a força normal é sempre perpendicular à superfície de contato, tá, gente? Por que isso é importante? Isso é importante por isso aqui, ó. O primeiro caso, que a gente tem um objeto em cima de uma superfície qualquer, a gente vê que a força normal é igual à força-peso, tá? Eles estão se anulando. Em geral, essas forças se anulam. A força normal é uma força suficiente para manter o corpo em equilíbrio. Mas agora, nesse caso aqui, a força normal, como tem que ser normal à superfície é sempre formando um ângulo reto entre ela, tá? Entre a superfície, ó. Aqui, ó, ângulo reto com a superfície. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, ó. Ângulo reto com a superfície, ó. Ângulo reto com a superfície. É a força que sai da superfície, tá? É uma força que sempre vai sair da superfície nessa direção aqui. Nesse caso aqui, a normal é igual à força-peso, mas nesse caso aqui, ela não é, porque a normal sai da superfície, só que a força-peso está para baixo, ou seja, a superfície não precisa fazer nenhuma força para manter o corpo. O corpo, inevitavelmente, nesse caso aqui, vai cair. Ou seja, a força normal, nesse caso, é igual a zero, porque a superfície não está fazendo força nenhuma para manter o corpo aqui. E nesse terceiro caso, que é o plano inclinado, a força normal é ', a uma componente da força-peso, tá? Que a gente vai aprender a calcular com calma. Tá, ok? P, vou botar aqui P'. A gente vai aprender a calcular com calma em outro momento, tá? Porque a força-peso nesse caso está para baixo, mas a gente pode dividir ela em duas componentes. Uma na mesma direção da força-peso e uma outra numa direção paralela ao plano, tá? Então, nesse caso, a força normal não é igual à força-peso, é igual à componente dela. Como nesse caso ela é igual a zero, e nesse caso ela é igual ao peso, tá? Em geral, essa força normal é igual ao peso. Mas isso não vai ser sempre assim, tá, gente? Isso vai depender muito de caso a caso e a gente vai estudar isso com calma, tá?